Já que você vai explicar, eu agradeço. Não, beleza. Vamos deixar então aqui gravado. Vou fazer um primeiro compartilhamento, justamente para a gente ver a questão da nossa plataforma, né? Por exemplo, aqui. Vocês estão vendo a plataforma? Isso, beleza. Em tópicos especiais 2, vocês veem aqui, né? Na nossa disciplina, tá aqui a ementa e tem os temas que nós trabalhamos na disciplina. Só que todas essas aulas e todo esse material já está disponível aqui, tá? Quando clica no link, você vai ver, tem a aula correspondente ao assunto que já está gravada. Aí vocês podem assistir a aula, que é uma aula mais longa, onde eu abordo os conteúdos com um pouco mais de tempo. E eu deixei vários links e leituras complementares. Então, para cada tópico que está colocado aqui de tema, nós temos ali a aula com conteúdo que vai dar subsídio a esses tópicos. Então, quando que a gente faz a colocação junto com tópicos é, 3, né, que é o professor Ricardo, que é o empreendedorismo. Nós vamos ter as atividades nessa sinergia. Então, tudo que vai ser a estratégia de desenvolvimento do design thinking, as ferramentas de design thinking que vocês vão usar, eu também vou estar avaliando, mas vou estar focada na estratégia e modelo de negócios. E dentro do modelo de gestão de negócios é onde eu vou estar abordando os conteúdos da disciplina. Mas é muito importante que vocês vejam as aulas gravadas, e hoje eu vou dar um primeiro roteiro com relação ao conteúdo, para que vocês possam ter o conteúdo à disposição de vocês. Como é que vai funcionar a nossa nota, né? Então, entendendo que o design thinking do professor Ricardo também vai servir como parte da avaliação da nossa disciplina de propriedade intelectual e inovação, tudo que vocês colocarem lá vai servir para nós também. Então, por exemplo, aqui nós teremos como nota final um trabalho de pesquisa que eu vou orientar vocês nesses próximos encontros que a gente vai ter. Vocês vão ver aqui que a gente tem ao longo do período as datas que eu coloquei aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre conceitos de PI e gestão da inovação, né? E na próxima semana a gente vai falar de empresas. E toda essa parte de trabalho de pesquisa e mentorias são as orientações que eu vou estar dando para os trabalhos que vocês vão fazer. Então, por exemplo, tem um trabalho que é exclusivo meu, que nós vamos estar discutindo valor de marca para os projetos de vocês. Então, a gente vai ter um acesso maior sobre marcas, mas eu vou falar um pouquinho também de software, desenho industrial, mas trabalho valendo nota, eu vou cobrar apenas sobre marcas. Depois, a gente vai ter 7 pontos, que é a entrega do design thinking e a apresentação final. Como é que vai ser essa avaliação? Vão ser 3 pontos referentes a toda a documentação que vocês vão estar colocando no Google Drive do grupo, né? E 4 pontos vai estar relacionado à apresentação final, que vai ser lá em março. Que aí eu vou estar acompanhando com o Ricardo toda a construção do design thinking, toda a parte documental, e com as mentorias eu vou estar dando acompanhamento com o desenvolvimento do projeto para cada grupo. Como é que são esses grupos? No fórum de grupos, vocês estão aqui com todos os grupos que vocês colocaram. Então, eu fiz uma listagem com todos os grupos que vieram: TI Turismo, Hackers em Gestão, Grupo Titãs, Seven. Esses grupos que estão colocados aqui, vou pegar só um como exemplo, né? Tem aqui os integrantes e vocês postam para mim um link do Drive. É nesse link do Drive, que é igual ao link do Drive que vocês vão fazer com o Ricardo, que eu vou estar acompanhando a elaboração e vou estar acompanhando os trabalhos. Então, a princípio, o que a gente começa hoje é uma base do que vai ser a minha disciplina, mas eu vou estar usando exatamente tudo que vocês já construíram com o Ricardo. Então, vocês já estão trabalhando a ideia do design thinking, já estão verificando lá qual vai ser a parte de entrevistas, mapa de empatia, isso tudo para bolar o quê? Qual é o objetivo? É um projeto que vai ter um produto ou um serviço simulando, né, algo que possa ser
utilizado numa possível startup ou empreendimento. Então, a gente vai estar discutindo um pouco esses dois perfis, porque vocês vão estar elaborando, ao final, um modelo de negócio baseado nessa construção de longo prazo que vocês estão fazendo. Então, tudo que vocês colocarem nesse drive, eu vou estar acessando, eu e Ricardo, e a gente vai estar acompanhando. Mas eu preciso acompanhar com vocês a construção de cada projeto. Então, cada grupo, nesses nossos encontros, podem colocar aqui para mim dúvidas, colocar coisas que tem, mas a gente, nas reuniões, assim, nos nossos encontros, eu vou estar podendo tirar dúvidas e fazer comentários. Mas, em termos de conteúdo teórico, é muito importante que vocês vejam as aulas. As aulas, elas têm uma complementação muito interessante sobre tudo isso. Por exemplo, essa de inovação e mercado, eu falo sobre muito mais coisas do que eu vou abordar hoje, né? E eu deixei vários vídeos, links, materiais, relatórios, leis, que são interessantes aqui como consulta. Mas é muito importante vocês verem o conteúdo. Então, todos esses temas que estão colocados aqui, eles abordam vocês terem o conteúdo teórico, que já estão nas aulas gravadas. Eu vou dar umas pinceladas aqui com a gente, né, nos nossos encontros presenciais, mas eu preciso que vocês tragam também, e eu vou estar sempre abrindo, um determinado momento da aula, essa abordagem da aplicação dos conceitos para o trabalho, que é o trabalho em si da disciplina. É uma construção de médio e longo prazo, né? Mas é uma construção que vocês têm que desenvolver a partir do exercício do trabalho em equipe. A ideia é vocês trabalharem em times e nesses times conseguirem construir não só o design thinking, mas a ideia de produto, processo, serviço, entrega e também de uma spin-off, uma startup, o que seria uma empresa com aquele produto no mercado. Então, tem essas duas abordagens e vamos evoluir para, no final, construir uma proposta que possa ter viabilidade de mercado, tá? Então, a princípio, é um pouco isso que a gente vai estar abordando, e eu vou estar vendo com vocês vários aspectos, abordando vários aspectos da parte prática disso tudo. Melhorou, Romero? Ficou mais claro? Sim, sim. Obrigado. Então, vejam lá na plataforma, é muito importante que vocês assistam às aulas, participem, vejam lá, porque essas aulas, elas são bem mais completas, tem bastante teoria lá, e eu vou abordar aqui coisas que são mais aplicadas, tá? Então, boa noite todo mundo novamente, quem chegou agora, né? Então, essa primeira introdução, ficou mais alguma dúvida? Está esclarecido, pessoal, sobre a nossa disciplina? Lembrando, tópicos 2 é uma segunda disciplina, só que são duas disciplinas que vão compartilhar materiais justamente para vocês se esforçarem. Essa parte que, de Canva, de tudo que vocês estão lá no mapa de empatia, eu não vou cobrar nenhum trabalho extra daquilo que o Ricardo está dentro da concepção do modelo de negócio. Mas eu vou estar tendo 3 pontos que são de um trabalho de busca de anterioridade de patentes que fazem parte do exercício, que eu vou mostrar para vocês sobre a propriedade intelectual. Porque marcas é uma coisa muito importante para a gestão estratégica de micro e pequenas, de empresas de maneira geral, né? Mas eu escolhi a marca para ter um exemplo. Mas nós vamos conversar sobre um monte de propostas de ativos. Eu vou fazer um pupurri hoje para vocês terem uma ideia do conjunto do que é a propriedade intelectual e a gestão da inovação. Então, hoje eu trago algumas coisas mais no conceito mais de business e de aplicação, mas nas minhas aulas teóricas na plataforma tem um conteúdo bem detalhado, tem a legislação mais detalhada, tem ali, é muito importante que vocês vejam, ok? Então, podemos iniciar então a apresentação? Ou ficou alguma dúvida até aqui?
Vocês podem me interromper, tá, gente? É até bom que a gente faça bem interativo e a gente possa estar abordando nossos temas. Então, agora eu vou parar esse compartilhamento, eu vou compartilhar agora a apresentação de hoje, tá bom? Vê se vocês já estão vendo a apresentação, as telas estão aí, que eu dividi aqui em duas telas, tá? Tranquilo? Não, sim. Então, gente, podem me interromper, tá? Podem me interromper porque é bom que seja bem, não deixem dúvidas para muito depois, mas qualquer coisa, me chamem aqui. Para quem não me conhece, eu sou professora do Instituto Federal há mais ou menos uns 18, 19 anos, né? Sou professora do Magistério Superior e nos últimos 7 anos eu ocupo o cargo de diretora da Agência de Inovação do Instituto Federal, aqui do Rio de Janeiro, que fica na Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. Né, eu tenho mestrado, doutorado na área de ciências, né, de microbiologia, e tenho mestrado também em uma formação na área de propriedade intelectual e inovação, porque é uma das coisas que a gente não pode parar de estudar, porque são muitos os conceitos que a gente vai ver hoje. Então, nos últimos 10 anos, eu venho estudando muito sobre esse assunto, e vocês vão ver que eu sou realmente muito apaixonada pelo tema. Mas para vocês entenderem, né, o que que a propriedade intelectual tem a ver com o Instituto Federal? A Agência de Inovação é o setor do Instituto que cuida dos registros dos pedidos de propriedade intelectual da instituição. Então, quando um pesquisador da instituição desenvolve uma patente ou desenvolve um software, ele faz o registro com a Agência de Inovação. Por quê? Porque pelo contrato de trabalho do servidor público, quando ele desenvolve alguma novidade, algum objeto, uma pesquisa que crie uma inovação, a instituição, por lei, é obrigada a fazer o registro à propriedade intelectual para que fique constando com os arcabouços legais do país. E há uma demanda muito forte de desenvolvimento tecnológico do Brasil, o que implica também não só os institutos federais, mas todas as universidades, todas as ICTs. Se você pegar a Fiocruz, vai ter é, é, todas as instituições. Assim, tirando os ministérios, que tem várias instituições, o Sistema Nacional de Inovação ele é composto por milhares de instituições. Então, o Ministério da Educação tem os institutos federais, mas nós não atuamos só para o MEC, nós não fazemos só ensino. O ensino é o carro-chefe, mas nós temos também pesquisa e extensão e inovação, assim também todas as universidades federais. E por isso, todas essas instituições ou têm um núcleo de inovação tecnológica ou uma agência de inovação, que é o setor responsável pela propriedade intelectual, tá? Ok? Tudo bem? Então, então, quando a gente tem um instituto, um setor responsável pelo assunto, quando a gente tem, por exemplo, a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que tem propriedade intelectual também, a Embraer, que é a empresa brasileira que cuida da parte de construção de aviões, e aí vai, são várias, a Agência Espacial Brasileira, que são instituições que têm que desenvolver as inovações e assim também tem que fazer o registro das suas propriedades intelectuais. Então, é só para vocês entenderem que isso é um arcabouço nacional, existe uma lei nacional, um arcabouço de legislações que estão focados no desenvolvimento do país, que é para justamente estimular as inovações e a propriedade intelectual é uma forma da gente proteger as criações que são realizadas. Ah, não é só para o setor público, isso também abrange o setor privado. Então, todas as empresas privadas, se você pegar, né, uma Ford, uma Volkswagen, uma WEG, todos eles têm o seu setor responsável pelo registro dessas propriedades intelectuais, das inovações que eles lançam no mercado.
não só as brasileiras, como as estrangeiras que estão sediadas no país. Então, propriedade intelectual é a forma da gente registrar as invenções, criações que têm valor, né, nas atividades comerciais ou tecnológicas, né? E é quando que começa, né? Vocês estão vendo o meu segundo slide? Então, tá direitinho? Tá passando? Sim, sim. Bem, tudo certo. Então, de onde vem a questão da propriedade intelectual, né? Esse conceito, propriedade, o que que a gente se apropria? É uma coisa que tem dono, mas é mais ou menos a ideia de você construir alguma coisa e partir de algum lugar, mas materializar aquilo em algum produto, processo ou serviço. Então, quando você tem uma ideia, né, você imagina alguma coisa, você é criativo, isso não é uma propriedade intelectual de fato pela lei, mas é onde começa a API, né? A API começa nas ideias, na imaginação, né? Naquilo que você está imaginando e criando. Então tem uma relação muito grande e às vezes vem muito isso para mim. Ah, professora, como é que eu protejo a minha ideia? Minha ideia é tão brilhante. Eu falei, sim, a ideia é a primeira fonte de inspiração para você gerar algo, criar algo. Mas a ideia ainda não virou uma propriedade intelectual, porque ela tem um caminho. A ideia vai se materializar, vai virar um produto, vai virar um processo, vai virar algo que seja passível de reprodutibilidade. E aí sim, quando a gente tem algo materializado, ela deixa de ser uma ideia para se converter numa invenção. Numa invenção que pode gerar uma propriedade intelectual. Ah, pode criar uma criação. Sim, mas é o resultado que vira uma propriedade intelectual. Então, ideias não são passíveis de proteção. Mas as invenções, as criações, aquilo que é resultado de uma ideia, sim. E é daí que você tem essa correlação entre propriedade, algo palpável, algo que realmente que tenha valor, mas intelectual. Por que intelectual? Porque provém das ideias, da criação, da criatividade humana. Então tem muito isso. E é uma longa história, mas lá nos meus vídeos vocês vão ver um pouco sobre essa história. Agora, no mundo de hoje, o que que é ter uma ideia e criar uma invenção e ela se tornar uma inovação? Isso é uma linha do tempo conceitual, porque depende de velocidade. Quem está mais apto, chega mais rápido, desenvolve, e isso é um conceito também entre países, né? Entre instituições, entre países, entre concorrentes de mercado. A velocidade, o tempo das inovações é fundamental. E para isso, quanto mais a gente entender do sistema, como fazer a propriedade adequada, como a propriabilidade, se apropriar dessas inovações e colocá-las de forma adequada, isso faz uma diferença nessa velocidade de mercado. Mercado, países, enfim. Então, a velocidade em relação ao tempo depende muito dessa condição do sistema. Então, vamos para a teoria, né? O que que é a propriedade intelectual? Na legislação brasileira, ela é dividida em três grandes ramos, vamos dizer assim. Tem uma parte muito conhecida, que é o ramo da propriedade industrial. Tem uma parte também muito conhecida pela lei brasileira, que é o direito autoral. E tem uma menos conhecida, mas que está aí em grande desenvolvimento, que é aquilo que não cabe nem no autoral nem no industrial. E aí recebeu esse nome curioso de ser o ramo da propriedade intelectual sui generis. Então, entendam, propriedade intelectual é tudo isso aqui. Envolve, aglomera, propriedade sui generis, propriedade industrial e direito autoral. Mas elas são regulamentadas por legislações diferentes. Então, por estar em legislações diferentes, elas têm características diferentes. Primeiro, o direito autoral, ele trabalha o direito do autor, daquele que cria a obra. E ela é dividida na legislação brasileira em direito do autor, direitos conexos, e no Brasil, a lei de direito autoral também abarca registro de programa de computador.
que a gente vai falar um pouquinho, que são os softwares. Já no ramo da propriedade industrial, que é outra legislação, a gente tem os mais famosos, como marcas, patentes, desenho industriais, mas a gente também vai encontrar indicação geográfica, que é um tipo também de propriedade industrial. E a legislação também abraça a parte de pirataria, né? Repressão à concorrência desleal, né? Que a gente chama, né? Repressão à pirataria. E temos um outro arcabouço jurídico que trata daquelas proteções sui generis, que são, por exemplo, cultivares, conhecimentos tradicionais, topografia de circuito integrado, e está aqui também nas bioengenharias da vida, organismos geneticamente modificados, aquilo que não incorporou-se em tempo na legislação de industrial nem na legislação de autoral. Então, agora eu vou fazer uma pincelada para vocês de um pouquinho de cada, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui tem um arcabouço legal, assim, para vocês verem que é muita lei mesmo. Então, no Brasil, propriedade intelectual, ela é dividida na Lei 9.279, que é a Lei de Propriedade Industrial, que tem todas aquelas, então, marca, patente, indicação geográfica está nessa lei, e ela é uma lei de 1996. Nós temos uma lei, por exemplo, que fala de cultivares e variedades de planta, que é o sui generis, que é a 9456, também de 97. Temos uma lei de software e outra lei de direito autoral, mas a lei de direito autoral, ela também, a 9610, ela é de 98, e a de software também, a 9609 de 98. Temos a lei de inovação, temos a lei de topografia de circuitos integrados, que também em 2007, e um arcabouço mais atualizado, que é a Lei de Ciência, Tecnologia e Inovação, a 13.243 de 2016, o decreto que regulamenta essa lei, a 9283, que é de 2018, e mais recentemente, né, também em 2021, a Lei de Marco Legal das Startups, que é a Lei Complementar 182. Esse arcabouço legal, por enquanto, tem outras. A gente tem também outras leis que eu não trouxe aqui, mas só para vocês terem uma ideia, o momento em que muitas delas surgiram, né? Final dos anos 90, o início aqui de uma visão de desenvolvimento tecnológico via inovação. E aí sim, partindo desse princípio, eu não vou detalhar as leis, eu quero que vocês vejam alguns trechos do que está lá na apresentação da plataforma. Mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho de cada uma. Até aqui tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, tudo certo. Então, beleza. Direito autoral é um arcabouço jurídico que, como eu falei, fala sobre a criação humana. Mas eu vou trazer alguns insights de discussão para como que a gente está vendo o direito autoral, que é uma lei lá de 98, no mundo de 2024, né? Porque o mundo mudou muito com a tecnologia. Mas na legislação original, o direito autoral protege criações e inventores, sim, e é um direito do autor, praticamente de reconhecimento da obra. Quando que a gente tem isso? Quando você reconhece o criador, por exemplo. Quem pintou a Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Então, o nome do autor tem que estar conectado à obra. E isso é interessante porque o nome é a primeira coisa que se preserva na questão do direito autoral. Mas a legislação libera dois tipos de proteção. Aquilo que nos dá o direito moral, de ter o reconhecimento pela obra que a gente desenvolveu, mas também o direito patrimonial, que significa comercializar. Imagina Leonardo da Vinci fazer uma Mona Lisa. Ele fez porque receberia um dinheiro pela obra. Então, a comercialização da obra faz parte também do direito desse autor quando ele é o dono da obra. Mas não era assim, e ainda não é assim, quando a gente olha todo o mercado. Há uma série de intermediadores que trabalham no ambiente de obras de arte, por exemplo, como os museus, como ali os expositores, né, as grandes produtoras,
que são aquelas instituições que têm que apresentar a obra. Então, não necessariamente para apresentar a obra, o autor tem condição de fazê-lo. Ele faz a obra, mas ele passa o direito patrimonial em contrato para alguém que vai realmente comercializá-la, ou vai expô-la, ou vai. Então, tem essas questões. Quando a gente vê o mundo de hoje, globalizado, quando você vê, por exemplo, a gente tem a Mona Lisa, mas as variações de Mona Lisa que criaram na internet, por exemplo, como NFTs, obras digitais, são outras obras, são outros autores. Então, de uma obra original, você pode ter versões, você pode ter uma paródia, você pode ter uma versão melhorada. E isso acontece para música, para filme, acontece para livros. Então, como que fica esse mercado? O direito do autor é de ter o nome, mas nem sempre ele é o dono da própria obra. Ele tem um nome na obra, mas pode ser que o direito patrimonial ele tenha passado para outra pessoa. Porque o patrimonial você pode comercializá-lo. Agora, é interessante ver que na internet, como acontece? A internet veio muito depois da legislação. Então, hoje a gente tem os direitos conexos que passa a configurar também para obras na internet. Por exemplo, antigamente, nos anos 90, você tinha a questão das gravadoras. Hoje você tem as plataformas de streaming, né? Então, as versões, as interpretações, as modificações das obras, elas precisam estar devidamente colocadas. Então, pela lei do direito autoral, quando eu pego e faço uma NFT, ou quando eu faço uma obra modificada de um autor original, eu tenho que ter a liberdade de usar aquela obra para que eu possa fazer a modificação. Então, isso é muito comum na internet. E é por isso que na internet você tem que usar as imagens e as obras que são liberadas para modificação, tá? Não é o objeto meu aqui, mas é o que a gente tem muitas vezes um Creative Commons, mas tem sites que têm várias figuras, imagens, que podem aí ser usadas em diversos trabalhos, mas que são liberadas, né? Ou tem aqueles autores que podem comercializar. Ah, você quer usar a minha obra, eu vendo esse direito para você. Mas isso aí é muito variado, tá? Existe a Creative Commons na internet que ajuda nesse intermediário. Mas aqui você pode incluir os livros, você pode colocar música, filmes, e existe uma variedade muito grande de direitos que você pode ter. O autor só é reservado exclusivamente ter o nome na obra, isso não pode deixar de ter. Mas se ele vai comercializar ou se é ele que vai representar, existe toda uma cadeia. Quando pensa, por exemplo, em desenvolvimento desses direitos de reprodução, muda muitas obras. Você tem várias formas de apresentar. Aqui, por exemplo, são iluminação de fachadas, né? Várias obras de arte sendo expostas de forma a iluminação, cria uma outra obra de arte, né? Filmes que são colocados na internet, drones criando imagens em público, tudo existe uma autoria por trás, mas tudo isso aqui é protegido pelo direito autoral. Então, na lei, o prazo de proteção de um direito patrimonial sobre uma obra é de pelo menos 70 anos, né? Até a morte da pessoa. A pessoa pode falecer, só que esses direitos patrimoniais, eles podem ser comercializados. Imaginar que uma música como Garota de Ipanema toca nos dias de hoje, a família do Tom Jobim ainda recebe os royalties por conta do direito patrimonial da música que era do Tom Jobim. Pode perguntar, Max. Professora, boa noite. Boa noite aos colegas aí presentes. Me interessou bastante, até porque hoje os contratos inteligentes escritos em blockchain, eles estão se utilizando de uma forma de fazer um registro, né, de uma obra ou de uma música, mas no nosso mundo real está havendo uma adaptação, né, legal
para se utilizar os dois meios. Eu até tenho interesse de pesquisar mais sobre isso, porque um dos objetivos lá da startup do Hub, né, é não só aproveitar as tecnologias de finanças, mas também dessas outras tecnologias como os contratos inteligentes, que hoje eu vejo que já tem algumas empresas que estão fazendo, é transportar, por exemplo, um ativo real, do mundo real, né, físico, vou dar como um exemplo uma casa, e transportar ela para os contratos inteligentes, dividir, fatiar aqueles em contratos, né? E em vários tokens, por exemplo, esse token está atrelado a um contrato, e aí poder fazer negócio, entre outras coisas. E Isso assim, eu aí. estou pesquisando, não consegui muita coisa ainda não, mas eu vejo que o mundo real não vai ter muita escapatória em relação a isso, a essa adequação. Isso que você falou é uma coisa interessante, porque no ambiente do direito autoral, a blockchain vem surgindo como uma forma de proteção da internet. Principalmente quando você pega NFTs, vocês sabem o que são NFTs, né? Eu estou falando aqui, mas eu acredito que todo mundo saiba, né? Obras de arte criada, e eu vou mostrar uma aqui criada por inteligência artificial, que como que a gente trabalha isso? Então, isso que você está colocando tem muito essa questão de criar um ambiente com mais segurança jurídica, usando outros artefatos. Por quê? Como a legislação é de 98, essas obras, como colocadas na internet, elas não têm proteção. Então, criar contratos inteligentes é uma forma, entre aspas, de dar proteção. Só que funciona para o ambiente das plataformas. Só que quando a gente assina aqueles contratos, e aí vai uma estratégia de mercado, quando você entra nessas plataformas, você assina com elas. Então, eu brinco com os alunos assim: quando você vai postar um vídeo no YouTube, vai fazer uma criação sua e vai espalhar num TikTok, você já está divulgando a obra, mas você assinou com a plataforma um contrato inteligente. E muitas vezes você não leu aquele contrato de como ela pode utilizar a sua obra. Então, como que a plataforma monetiza com a sua obra? E ela pode, então, compartilhar essa monetização. Como seria esse contrato com ela? Isso é um universo. Agora, o blockchain está chegando porque as coisas tomaram uma proporção de comercialização de milhares de milhões de dólares. Então, os contratos inteligentes protegidos via blockchain é realmente uma tendência. E aí eu acho que os governos começarão a fazer uma mudança da legislação para incorporar isso. Tanto que o blockchain hoje já está entrando na realidade dos governos. Por exemplo, a gente vai ter a questão da discussão das moedas digitais, que estão baseadas em blockchain. Então, como é que fica o Pix? Como é que ficam essas. Então, há uma tendência de fazer uma mudança no arcabouço legal, da propriedade intelectual, inclusive, provavelmente abraçando as tecnologias como a blockchain e o contrato inteligente para fazer esse tipo de proteção. Mas hoje não existe. Existe sim a figura de contrato e direito patrimonial com relação à obra. Aí eu vou dar esse exemplo aqui. Esse aqui o que está na tela é o exemplo de uma plataforma que criou uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial estudou as obras do pintor, que é o Rembrandt, né, que está aí na foto, e ela criou uma obra, uma pintura, um autorretrato de Rembrandt a partir do estudo de todas as pinturas do artista, né? E levou para os especialistas. E os especialistas, não, essa é uma obra original. Confirmaram os traços e tal. Só que Rembrandt morreu lá em 1700 e alguma coisa, e aí foi um embrolho jurídico. Quem é o direito autoral da obra criada pela inteligência artificial? Então, isso é uma das questões de segurança jurídica que, quando você começa a usar ferramentas de IA e começa a desenvolver autorias, né, e os NFTs estão muito em voga disso, como que eu faço o registro e faço a proteção disso e posso monetizar
criar um ambiente legal, legalizado de negócio. Então, o blockchain chegou com essa função, mas o blockchain não tem relação com a legislação brasileira. Eu acho que vai ter que ter uma adaptação, mas a realidade da inteligência artificial vem mostrar que o próprio proprietário, desenvolvedor da IA passa a ser esse novo autor, porque a IA não pode, pela legislação, ser detentor da propriedade intelectual. Isso vai toda a discussão de ser ciência, né, de filme de ficção científica. Mas a IA, pela lei, propriedade intelectual é criação humana. Como é criação humana, quem está por trás da IA, obviamente, por extensão, tem o direito aí patrimonial da obra gerada. Por enquanto, isso ainda está nos embrólios aí jurídicos. Tem o caso do Rembrandt gerou um caso na Suprema Corte, se não me engano, da Austrália, e o juiz deu que a própria empresa seria a detentora do direito patrimonial, porque ela foi a desenvolvedora da IA. Isso é um dos exemplos que vocês têm que estar realmente estudando. Isso é um campo interessantíssimo, Maxon. Estudar smart contracts hoje é uma coisa até para ver como que isso vai chegar para o mercado brasileiro. Mas eu tenho muitas APIs para falar, e essa é só uma pinceladinha do arcabouço imenso que é o direito autoral. O direito autoral, vocês podem pensar qualquer coisa, mas a ideia dos contratos inteligentes para modelos de negócio hoje, né, com plataformas de streaming que nós usamos direto, Disney, Netflix, todas elas trabalham com contratos inteligentes, todas elas trabalham com o direito patrimonial na mão delas, mas elas fazem um contrato em que elas compartilham, né? Fazem um intermédio com o autor. Então, todos os autores recebem pelas suas obras colocadas, e as próprias plataformas hoje estão criando suas próprias obras, né? Então, assim, há muito que se desenvolver nesse ambiente de contratos inteligentes e protegidos por blockchain, né? Nesse ambiente blockchain tokenizado, e você pode quebrar esse contrato em vários. Você pode, num direito autoral, dar um direito para um, diferente do direito para outro. Você pode limitar a obra para determinadas coisas. Então, tem vários modelos de negócio que surgiram. Por exemplo, teve uma, se não me engano, foi Hermeto Pascoal. Ele lançou uma coleção de músicas e aí ao fazer essa coleção de músicas, ele falava assim, ó, a pessoa que comprar a música, ele fazia uma música. Aí a pessoa comprava a música, se pagasse X, podia modificar a música dele e tocar de uma outra versão. Se pagasse um outro valor, podia pegar aquela música e tocar onde ele quisesse, que não ia ter problema de reprodução da música. Então, assim, são valores diferentes que você pode dar dependendo da estratégia. E hoje você tem várias combinações, né, que são possíveis. Isso é só para dizer algumas. Acho que o mundo vai mudar muito depois com a previsão da mudança também da legislação para a gente. Até aqui, pessoal, tudo bem? Oi, Felipe, pode perguntar. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Professora, em relação a isso é muito interessante que a senhora falou, de modificação da música. A gente vê isso acontecendo nas plataformas digitais, né? Eu não sei, eu acredito que não tem autorização, né? Pessoas modificando músicas, colocando outros estilos, imagens, reagindo a imagens. Como que ficaria e sendo remunerados pelas plataformas, acredito, né? Porque tem milhões de acessos, né? Continuam fazendo. Como que fica uma situação dessa aí em questões jurídicas, né? É a plataforma Muito que infringir na simples. lei ou a pessoa? Não, é a Obrigado. plataforma. A plataforma cobra do autor. Então, por exemplo, você já viu aquelas coisas de denúncia? Se você denunciar que uma plataforma, na plataforma que você teve uma obra copiada, ela vai lá, verifica se foi cópia e dá shutdown naquilo que foi denunciado. A obra não fica mais disponível, porque as plataformas, elas assinam um contrato com os autores. Então, quando você assina o contrato inteligente, que o Max falou, né?
Se você vai entrar num streaming como Netflix e você quer que seu filme passe na Netflix, você faz um contrato com a Netflix. Isso é modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio da Netflix? Ela vai te pagar o direito patrimonial, ela te dá um valor e ela pega o filme, ela vai botar nas plataformas, vai receber por cada usuário de assinatura um valor X e vai te pagar um Y. E ela fica com o lucro dela, porque ela é a plataforma que está divulgando o seu filme para o mundo. Ela é o intermediador. É como eram as produtoras antigamente, como eram as gravadoras de antigamente. Esse lugar do intermediário ela popularizou na internet com intermediários que surgiram, novos players, mas continua tendo intermediário. Tudo é como você faz o contrato. Então, se você bota uma música e a sua música é PEG modificada, se não tiver autorização do autor, ela vai ser derrubada. É a questão da denúncia. Teve um caso até curioso de uma música do Michel Teló, que as meninas reclamaram que o refrão era delas. Aí vai para o embrólio judicial. Vai para o embrólio judicial, porque o autor que faz o plágio, copia e não reconhece, independente de qual plataforma, a plataforma tem a obrigação, e é claro, se ela começar a trabalhar com isso, ela vai ter prejuízos legais. Então, é muito comum que o artista ele fique vigiando. E às vezes o artista tem empresas de propriedade intelectual que cuidam do patrimônio do artista e ficam. O Tom Jobim já faleceu há muito tempo, mas a família tem uma empresa que é especializada em PI, que fica lá vendo onde está tocando a música do Tom Jobim no mundo. E aí ele vai lá, entra judicialmente no Brasil e no exterior e cobra os royalties da empresa. Então, assim, tem gente que ganha dinheiro com propriedade intelectual e na fiscalização desses contratos, tá? Então, não é tão simples assim, porque a plataforma também. Então, é a discussão que a gente vê hoje na mídia, né? De regulamentação de plataformas. O pessoal está muito na coisa da rede social, né? É um pouco por aí também, porque tem essas dificuldades aí, mas é tudo feito com contrato. Oi, André, você levantou a mão? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Falando na questão de música, igual o colega anterior falou, existem plataformas como a YouTube, o H, e tem a Suno e a também, né? Elas permitem a pessoa escrever uma letra, eu posso criar minha letra e depois criar uma melodia lá no aplicativo deles, onde que eles vão, né, criar várias melodias ali, a pessoa pode escolher a que agradar melhor. Aí, nesse caso, a pessoa criou a letra e eles criaram a melodia. Como que fica para poder registrar no mercado? Como que fica a distribuição de royalties aí nessa questão, né? E como Tudo seria, depende do né? contrato que você fez com a própria plataforma, porque existem plataformas. Vamos pegar agora um pouco do designer, né? O designer também tem um monte de imagens, né, de materiais na internet. O próprio designer, e às vezes acontece com o próprio criador, seja de conteúdo ou música, ele é pequeno, ele quer se fazer conhecido, ele pega e joga gratuitamente na internet, porque ele quer que toque. Depois que estourar, aí ele faz uma versão para ganhar dinheiro. Mas tudo depende muito da estratégia de marketing, de marca, de desenvolvimento, que é o que a gente vai entrar agora. Eu tenho uma coisa, estou pouco conhecido, eu preciso me tornar conhecido. Se eu for cobrar muito caro no início, ninguém vai me comprar a minha ideia, né? Então, o que que acontece? É necessário que você tenha uma estratégia com mais tipos de produtos. Então, alguns são para fazer o phishing, né? Chamar a atenção do público. Vamos imaginar o Justin Bieber começou assim, com vídeos tocando na internet, tem violinistas. O pessoal mostra a sua obra e a sua obra é dada de forma gratuita. Na própria plataforma, o autor que quer se expor, ele libera o uso da obra. E assim criaram várias plataformas que têm obras prontas disponibilizadas. Então, você tem uma melodia, uma letra que é para você usar. Se você usar, está podendo usar, é porque a própria plataforma intermediou com o autor e ele deu gratuitamente para a plataforma para desenvolver aquela música dele. Então, existe também muitas áreas em que há um compartilhamento de criadores
para desenvolver aquele determinado setor, tá? Isso tem se tornado interessante na área de games, né? Porque games pega muito direito autoral, mas como é uma área muito rápida, né, muito dinâmica, muitos ainda não usam da propriedade intelectual, eles fazem o que a gente chama mais de inovação aberta, né? Todo mundo compartilha tudo porque quer se desenvolver a área. Mas quando a área ganha milhões, quando a área está realmente monetizando, aí entra PI direto, muda tudo. Aquilo ali já começa a ter contratos mais radicais e a gente vai ver, registro de software, direito autoral de e aí vem os royalties, vem os contratos de monetização, tá? Não é tão simples assim. Oi, Sheila, você levantou a mão? Oi, boa noite a todos. É, saindo um pouco desse ambiente de música, mas ainda falando da parte de direito autoral, eu tenho uma dúvida, assim, tanto para empresas físicas quanto para desenvolvimento de aplicativos, se eu quiser, por exemplo, usar um vídeo no YouTube que esteja disponível gratuitamente e utilizar dentro da empresa, seja dentro de um aplicativo para apresentar para outras pessoas, ou dentro de uma empresa física para apresentar, não sei, para alunos, ou dentro de uma empresa para fazer uma apresentação, e usar um vídeo que está disponível no YouTube. Eu sou obrigada a referenciar o link, referenciar o autor, ou eu posso simplesmente Sempre. colocar porque está gratuito e pronto? Justamente por estar gratuito, a única obrigação que você tem que fazer sempre é citar a fonte. Citou a fonte, tá beleza. Já Agora, disponibiliza. porque a plataforma libera gratuitamente, porque o autor liberou gratuitamente. Mas a Creative Commons, por exemplo, a Creative Commons é uma ONG, né, que juntou vários autores e eles criaram uns selinhos que dizem aqui qual o nível de autorização de liberação de uso da obra eles deixam na internet. Então, se você pegar a Wikipédia, que é você vai no Google, vai lá, Wikipédia, você vai ver lá, a Wikipédia é uma plataforma de criadores, todo mundo vai lá, cria o conteúdo e tal, mas lá no final diz, é licenciado via Creative Commons. O que é licenciado? É a forma de contrato que ele joga na internet, é o smart contract, mas assim, ele diz que pode usar a obra, pode mexer na obra, mas tem que dar a fonte, tem que citar a fonte. Por quê? Porque o direito patrimonial ele pode abrir mão. Ele pode dizer, a não ser que o autor não queira que seu nome seja revelado, que ele quer que seja autor desconhecido, mesmo assim você tem que dizer, tirei da plataforma tal, tirei do YouTube. Qual é a fonte? YouTube. Entendeu? Que aí a pessoa vai saber que você tirou do YouTube. Mas geralmente a fonte já é o suficiente, o autor já é o suficiente. Mas dizer o patrimonial é que nós estamos na discussão. O direito de ter o seu nome associado à obra, ele é obrigatório. Senão você não tem o valor da obra. Eu dizer que uma coisa é de Da Vinci tem um valor agregado muito maior do que dizer que é da Patrícia. Entendeu? Então, assim, existe o peso do nome com o passar dos anos. E aí a gente vai discutir também em marca, que é outra coisa. Mas para quem está com a empresa criando, fazendo uma estratégia de negócio, e você mexe com qualquer área em que você vai expor produto já, você precisa ter certeza de que aqueles autores, liberaram para o uso que você está dando. Por quê? Porque quando a gente é professor e eu boto um vídeo no YouTube, eu já assinei com o YouTube. Eu sou vídeo, eu sou professora. Naquele smart contract, eu dei o direito patrimonial para o YouTube. Eu dei tudo. Entendeu? Aí É que qualquer eu não pessoa li. poderia pegar e usar o vídeo se tiver liberado gratuitamente. Exato, mas você tem que ter esses cuidados. Será que está? Uhum. Quando são empresas, plataformas, elas vão monetizar aquilo ou não, tem que ter sempre esse cuidado, porque depois você corre o risco de ser denunciado naquele ambiente digital que você pegou uma cópia sem autorização. Aí a legislação entra. É embrolho jurídico, porque é passível de ter prova, testemunha, é processo judicial, aí esquece a internet. É jurídico mesmo. Tem advogados especialistas. Então, assim, dependendo do volume, existe um problema jurídico. E as empresas, elas prezam muito com relação à proteção da marca, que é, se eu tiver embrólios jurídicos na minha marca,
eu vou estar ali comprometendo o meu negócio. Então, tem isso também, tá? E a gente vai passar para a marca agora, vocês vão ver que é bem impactante, né? Porque a marca é o nome, né? A marca é como eu me apresento. Então, posso seguir? Passamos direito autoral? Obrigada, Vamos viu? para o próximo? Beleza, gente. Então, lembrando que na propriedade intelectual, a gente sai do direito de autor. Eu vou fazer só um adendozinho, porque a gente tem uma coisa no direito autoral que é sui generis para o mundo, né? Na nossa legislação, o programa de computador está no direito autoral. Então, esse é um pequeno adendo que eu faço, porque programas de computador são softwares. Mas na lei de software, que também saiu em 98, tem uma definição que programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural. Por isso é que é entendido como direito autoral, porque ele é escrito, pode ser escrito em linguagem natural ou codificada. Então, para eu fazer um código fonte, para eu escrever, é uma linguagem, eu escrevo a programação. Então, ela pode estar contida num suporte físico, de qualquer natureza, pendrive, computador, memória e tal. E aí ter emprego em máquinas. Então, o interessante é que os softwares, eles trabalham para funcionalidade de máquinas, equipamentos, eles têm funções. E aí que entra a questão dos dispositivos, instrumentos, equipamentos, baseados em tecnologia, em técnica digital analógica, mas que faz funcionar alguma coisa, faz funcionar de modo e para fins determinados. Então, a ideia na legislação de software é vai para o direito autoral, porque é um código escrito, como se fosse uma obra escrita, mas tem uma aplicação industrial e tem justamente essa ideia de fazer a interface com equipamentos, né? E a gente tem os equipamentos como os hardwares, se eu pegar computadores, né? São hardwares, e eu tenho softwares, que são os programas que fazem esses hardwares conversar. Então, eu tenho o software que ajuda o mouse a ser identificado pelo computador, eu tenho um software que ajuda aquele site da internet a fazer a busca que eu quero, e aí vai, o universo. Mas os equipamentos hoje, em grande monta, eles funcionam porque tem softwares embarcados. E aí, o programa de computador, ele configura na lei de direito autoral, porque ele é codificado, escrito, ele é uma produção é, é, intelectual escrita, mas ele tem uma aplicação industrial e ele pode estar embarcado num equipamento. E aí já não é só o direito autoral, ele entra na propriedade industrial, como, por exemplo, o computador. O computador é uma patente. Ele é protegido por patentes, mas ele tem um software embarcado dentro dele, tá? Então aí a gente vai entrar no universo das patentes, que é um pouco mais complexo. Mas só para vocês entenderem, embora seja uma linguagem codificada, eu tenho outra forma de trabalho. O programa de computador é um tipo de registro, que a gente chama registro de software, na lei brasileira, tem uma especificidade, vocês vão ver na minha aula gravada como que é feito o registro de software. Vejam as minhas aulas, hein? Não deixem de ver. Mas aqui a gente vai discutir, é a finalidade. Então, ele pode estar embarcado no equipamento e ali ele está registrado no software, mas também protegido dentro da patente, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho nesse negócio, mas é só para vocês verem aonde que o software também agora vai conversar com a propriedade industrial dentro de patentes. É que isso aumenta, agrega valor e faz com que os produtos fiquem cada vez mais, entre aspas, inteligentes, que eles não são nada inteligentes, eles têm software. Então, quando você pega um Alexa, que tem uma inteligência artificial embarcado, o Alexa sem aquele equipamento não é nada, né? O Alexa sem o software não é o Alexa. O Alexa é uma inteligência artificial. O que que é uma inteligência artificial? É um software muito grande, robusto, elaborado. Foi usada uma linguagem para desenvolver, mas é um software
que consegue conectar bancos de dados numa velocidade tão rápida que parece inteligente, mas é o nível de processamento e de capacidade de trazer informação na mão da pessoa. Então, quando eu viro, Alexa, faça isso, ou eu falo com o celular, ok, Google, faça aquilo, eu estou interagindo com um software que pega que a máquina funcione do jeito que eu quero. E vai na internet, busca o site aqui, vê a capacidade de integração de dados para me responder e fazer aquilo que eu pedi. E hoje, esse mundo das patentes, ela está crescendo. Se você olhar, tem geladeira inteligente, tem tudo. Entendam, tá, meus queridos? Eles não são inteligentes. Eles têm softwares embarcados com alta capacidade de processamento de informação, de dados, e é a tecnologia dentro do equipamento que faz com que o equipamento interaja com outros equipamentos, e aí sim você tem essa ideia que está no universo das patentes. Mas vamos para o conceito básico de patente. O que é uma patente? Uma patente é um direito de propriedade industrial, e aí a gente entra nessa ideia. O que é industrial? Todo nome industrial é porque tem aplicação industrial, precisa de uma indústria para fabricar vários. Então, tudo que tem produção industrial é protegido por patente. Você tem aqui o Band-Aid, né? Você tem a caneta Bic, você tem o celular, o ferro de passar roupa. Tem até uma patente, foi uma brasileira que fez a do escorredor de arroz, uma dona de casa criou esse. E pode ser patente no sentido que tem reprodução industrial. Então, eu posso reproduzir várias industrialmente. Mas a patente é um direito de propriedade intelectual, que lá nos meus vídeos, lá na nossa plataforma, eu explico melhor, mas tem um período de validade de 20 anos, né? E aí sim, poxa, 20 anos eu tenho uma exclusividade, eu posso produzir e ser pioneiro no mercado, sim, mas depois isso cai em domínio público e outras pessoas podem aperfeiçoar o que outras já realizaram. Por exemplo, a primeira patente do Graham Bell, que foi o primeiro telefone, em 1876, a Western Electric faz uma outra patente, vê que é muito diferente a aplicação de telefone, mas é muito diferente. Em 64, a Western Electric, que desenvolveu a descagem por tom, e lá em 83, o primeiro celular, né, que é o tijolão de 1,5 kg. De lá para cá, olha como é que é o universo de evolução da patente do celular. Fora a quantidade de inovações que tem no celular, né? No celular, a gente não tem só patente, a gente vai ter várias. O celular, ele tem patente, marca, software, é muita API para a gente ter o celular que a gente tem hoje, foi muito desenvolvimento tecnológico. Então, vou dar uma acelerada aqui. Uma coisa interessante é ver a evolução que também vai envolver um tipo de patente interessante para o brasileiro. Patente é a inovação, beleza. Pô, o primeiro computador, o primeiro mouse, sim, a primeira foi patente. As outras são patentes de utilidade, de modelo de utilidade. Então, patente de invenção é aquela invenção que chegou primeiro, que nunca teve outra igual. Essa é da invenção. Mas as outras patentes podem ser derivações da invenção e são chamadas de modelo de utilidade. São patentes também, mas patentes de modelo de utilidade mostram aperfeiçoamentos. Como a gente vê aqui o iPod, como era e como ficou, o iPhone, o computador, o mouse, né? Enfim, a escova de dente. Tudo isso é o universo das patentes. Até aqui tudo bem? Das patentes, nós temos um universo imenso de produtos no mercado. Tudo que você tiver olhando na sua mesa, na sua televisão, seu ar-condicionado, seu ventilador, entendeu? Até a fralda de criança, brinquedos, tudo isso passa e perpassa pela patente e pela patente de modelo de utilidade. Oi, Felipe, pode perguntar. Boa noite, professora. Sim. A patente, então, está relacionada com a questão de construção física, porque a dúvida é, uma pessoa que escreve, um escritor de literatura, de ficção, qualquer coisa,
não entraria como... Se escrever algo novo, revolucionário, não Não. entraria como patente? Eu Não, fiquei meio na dúvida aí. é só direito autoral. O escritor, o pintor, né? É tudo direito autoral. Patente, ele tem que ter aplicação industrial. É muito interessante isso, porque olha isso aqui. Tem que ter uma aplicação industrial, tem que ter uma indústria que produza. Então, é o ar-condicionado. Pô, mas dá para você fazer patente do Alexa? Sim, é um equipamento. Só que na patente do Alexa eu tenho software, eu vou ter a marca. Então, vocês vão ver que a maioria das coisas tem mais de uma propriedade intelectual no mesmo equipamento. Agora, o que não está aqui na figura, e que eu falo na aula, é que você também pode ter patente de processo. Por exemplo, a vacina do Covid, que foi um negócio assim que divisão de opiniões, mas era uma patente. Entendeu? Criação de uma vacina, você faz uma patente. A indústria farmacêutica investe bilhões de dólares para criar uma vacina. E assim vai para alimentos também. Então, existe o processo de produção industrial que também pode ser protegido por patente. E toda a indústria farmacêutica protege o processo. Então, quando você tem uma aspirina que você compra no mercado, a patente original da aspirina foi protegida lá há 20 e tantos anos, ela começa também nesse mesmo processo. Por isso é que a patente, ela tem validade por 20 anos, porque a ideia é que as pessoas possam, após esse tempo, usar as patentes que já não estão protegidas no mercado para desenvolver produtos mais baratos, como é o caso, por exemplo, dos remédios genéricos. Alguns genéricos surgiram, e aqui nos anos 80 surgiram os genéricos por conta do problema da AIDS, porque eram patentes protegidas por grandes farmacêuticas que não queriam fazer transferência tecnológica, e o Brasil falou assim: olha, isso é de interesse estratégico. Então, eram patentes que estavam próximas de vencer, algumas eram patentes que já estavam disponíveis, e aí sim, o governo brasileiro disse: não, eu pago por essa patente, e aí fez a transferência compulsória, né? O governo pagou e a empresa foi obrigada a ceder a patente, porque era uma medicação de interesse nacional, né? Para tratar o pessoal com HIV. Então, tem esse ponto também. As patentes, elas têm que ter um prazo limitado e depois desse prazo cai em domínio público para possibilitar a diversificação tecnológica dos países. Oi, Paula, você levantou a mão? Pode falar. Boa noite, Boa noite. professora, boa noite a todos. A minha dúvida é curta. Se for um desenvolvedor de um aplicativo, Uhum. então, é patente ou direitos autorais? Onde se enquadra? Você vai ver que tem um pouquinho de tudo, depende. Porque eu vou falar agora do próximo que tem uma aplicação industrial que é o desenho industrial. Então, se eu fosse registrar um aplicativo, eu não faria patente e nem usaria direito autoral. Eu veria o desenho industrial. Mas, se você olhar a escrita, o desenvolvimento, cada uma dessas propriedades, elas têm um limite e um escopo de proteção. O autor é patrimonial também? Sim, mas é muito focado naquela autoria da obra. A patente é muito mais focada na produção da indústria. Então, tem que ter uma indústria. Beleza. Agora, o desenho industrial, ele vai proteger praticamente o trabalho do designer. E o designer, a gente pode ter aqui, né, como está aí na imagem, né, é o desenho, designer, né, aquela criação ele protege a obra estética, né, a forma, o formato, a ornamentação. Então, se a gente aplicar isso para sapatos, mobiliários, utensílios, joias, enfim, tem muitas aplicações no mundo. A indústria automobilística, todo design de automóvel é protegido por desenho industrial. Eles são grandes aplicadores disso. Mais recentemente, você pode ver também cadeiras, né, pneu, tem várias coisas que podem ser colocadas. Mas no último, acho que 2016, houve uma pequena alteração no manual de proteção do DI,
que começou a se ampliar além dessas formas. Por exemplo, aqui tem, ó, no manual tem assim, desenhos, estampas, né, configuração de móveis, né, que, por exemplo, cadeira, até objetos de, aqui uma mesa de equipamento de informática para hospital. Pô, esse móvel aqui, ele tem um design específico, ele é para uso de equipamento de saúde, aqui a obra. Então, assim, tem uma questão de autoria, né, de estética, de beleza, mas não é protegido por direito autoral, é protegido, né? É como você pegar aqui a estamparia. Podia ser uma obra de arte, sim, mas quando ele vai para desenho industrial, é porque o desenho industrial também tem aplicação industrial. Então, eu quero fazer várias cadeiras, várias tapeçarias, vários equipamentos. Então, quando tem uma produção industrial, o designer pode ser protegido por DI. E mais recentemente, eles começaram a proteger outros objetos. Por exemplo, essa figurinha aqui de cima, ícones de aplicativo. Cada banco tem um ícone. Então, como é que ele vai dizer que aquele ícone é dele e só ele pode usar? Eu pego o Banco Itaú. Então, é uma proteção de ícones de aplicativos, é desenho industrial, como são usadas as estampas para roupa, sofá, né? Então, agora eles estenderam. Como a gente faz para estampa de sofá, agora faz para ícones de aplicativos. Quer ver outra aqui? Letras. Criar letras novas, né? Letras para marcas, cartazes. Isso é protegido por desenho industrial. Marcas também. Ah, eu protejo a marca, mas eu também posso pegar a minha marca e proteger por desenho industrial. Por quê? Porque eu posso fazer almofada, posso fazer bonequinhos, posso criar. Como vocês já viram aqueles bonequinhos do Guerra nas Estrelas? Né? Tudo aquilo ali, você pega o filme tem o personagem, aí o cara lança o filme e daqui a pouco ele faz um bonequinho do personagem. O bonequinho é uma almofada, um brinquedo, ele é um desenho industrial. O filme é direito autoral, mas eu posso derivar. Quem começou isso foi o George Lucas no Star Wars. Ele não tinha grana para o filme, ele começou a fazer brinquedo, bonequinhos, e ele ganhou muito mais dinheiro depois com a venda desses objetos e fazendo acordos com os atores do que propriamente ele tinha de dinheiro. Ele abriu uma possibilidade de usos econômicos com uma mesma obra. Então, assim, tem a marca, tem isso, e aqui, olha que interessante nesse desenho. Mais recentemente, o Manual de Desenho Industrial, ele mostra sucessivas telas. Então, quando você faz o aplicativo, né, ou uma plataforma que você tenha lá no celular, o ícone pode ser um DI e a própria sucessão de telas. Vamos pegar, por exemplo, telas pode ser de banco, pode ser de um plano de saúde, né? Pega da Amil, você vai abrir o ícone da Amil e tem a tela 1, a tela 2, a tela 3. Essa dinamicidade de passagem de uma tela para outra é a dinâmica entre as telas do celular, isso aqui quadradinho é um celular, você pode proteger por desenho industrial, tá? Então, isso não existia antes, agora passou a ser, porque eles viram como os aplicativos se tornou um mercado, né? Um mercado importante, impactante. Então, você pega um celular, você pode olhar todos os ícones, são passíveis de proteção de DI, e as telas dos aplicativos também. Você passa uma tela e outra, cada tela pode, na dinâmica de apresentação das telas, ser uma proteção. E isso pode servir para games. Pode ser uma outra forma de proteger um jogo, por exemplo. Né? Se você tem, por exemplo, as telas do jogo e essas telas do jogo, exatamente o que você mais tem ali de demanda de proteção, porque daquelas telas você vai ter uma reprodução industrial em todos os celulares e você não quer que ninguém copie aquilo industrialmente, né? Então isso também pode ser visto como uma proteção. E aqui a última figura aqui em cima, no cantinho direito, é uma televisão. Eu também posso proteger por DI apenas aqui o pedacinho, né?
Aquela bordinha fininha da TV, né? Também pode ser uma ornamentação que melhore a qualidade do produto. Então, é essa ornamentação que dá a estética, que melhora a funcionalidade do produto, também pode ser protegido por DI. Oi, André, quer perguntar? E aí, professora, igual falando de proteção aí De o de quê, meu filho? patentes industriais, né, vamos dizer assim. Igual o NPI, registro ali na minha patente, software, ou que tem a Não. questão aí de software, não, o produto, né, que vai ser industrialmente. Qual a garantia que eu teria se em outros países não tenha já um produto semelhante ou até igual? E aí Ué, é o NPI que faz essa pesquisa, é a pessoa que vai fazer essa patente que precisa realizar essa pesquisa. Como que funciona esse processo? varia de acordo com o tipo de PI. Cada uma dessas PIs que eu estou falando são diferentes. Por exemplo, o direito autoral não é registrável no INPI. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, como é industrial, ele não faz nada de direito autoral. Direito autoral você vai ter nas escolas de música, na Ancine, aí é outras instituições. No INPI é só marca, patente, indicação geográfica, dá para fazer registro de computador e parou. E topografia de circuito integrado e esse que eu estou mostrando, que é o desenho industrial. Nas minhas Sim, aulas lá vocês vão ver que é separado, cada instituição faz uma proteção. tudo E bem, cada uma mas dessas tem um perfil diferente. Por exemplo, patente. Eu falei, patente tem validade de 20 anos. Você pede só no Brasil. Pediu no Brasil, ela vai ter validade só no Brasil. Se você quiser levar a sua patente e fazer ela nos Estados Unidos, você tem que ir lá no escritório do INPI dos Estados Unidos e dizer, gastar o dinheiro lá e proteger a patente lá. É diferente. No desenho industrial já tem uma outra temática. Se eu estou protegendo aqui o DI, eu posso usar uma prerrogativa de acordo internacional e dizer assim, ó, quero proteger aqui nos Estados Unidos, na China, não sei onde, não sei onde. Pagando os FIIs, eu faço o pedido de registro no Brasil e na Organização Mundial da Propriedade Industrial. Quando eu peço lá fora, que é uma entidade que fica em Genebra, internacional, que cuida da PI, aí eu consigo fazer que o meu DI seja protegido em mais de um país. Patente é um pouquinho mais complicado. Dá para pedir em todos os países? Dá. Eu consigo, nós temos um tratado internacional que permite que a gente faça o pedido de patente no órgão internacional, que é o Organismo Internacional de PI, a OMP. Aí, se eu pedir lá, mas eu vou ter que ir em cada país que eu quiser. Então, assim, é caro. E assim, é uma coisa que depende muito do interesse estratégico do negócio. Se você tem um negócio e a tua inovação ela realmente é impactante, vale a pena. Caso não seja, você corre riscos. Então, é um dinheiro grande para fazer. DI é mais barato que patente, marca é mais barato que patente, mas é assim, cada uma delas é um registro totalmente diferente e que tem funções e atribuições diferentes, tá? Deu para entender, André? sim, entendeu. Preocupação essa questão de outros países, se era um registro só internacionalmente, mas pegou aqui só aqui no Brasil. Depende E muito tem de outros qual PI órgãos. você quer. Porque se eu faço software é uma coisa, patente é outra, desenho industrial é outra. Então, cada uma delas temos acordos internacionais que vão fazer o meio de campo. Agora, depende muito da estratégia. Na próxima aula, quando a gente for conversar sobre empresas, você vai ver que isso tem que ter previsto. Por exemplo, se eu sou uma empresa só em território nacional ou regional, quanto de investimento eu tenho nisso, eu posso escalar e, dentro de 10 anos, fazer uma proteção internacional. Depende muito. Você vai ver, por exemplo, que eu vou dar o exemplo aqui das Havaianas, né? Se a gente parar para olhar as chinelos Havaiana, a gente sempre usou desde criança, mas hoje a Havaiana é uma marca lá fora. A Boticário está na França, e aí vai Natura. Quando elas vão para o exterior, elas têm que fazer um cuidado especial com as suas propriedades intelectuais, tá? Então, vamos chegando aqui para marcas. Vou passar aqui que marcas é mais comum
é um pouco do que a gente até vai discutir no trabalho de vocês, né? Mas marca é tudo aquilo que faz o nome da empresa. Tá no core do modelo de negócio. Nenhuma empresa nasce sem pensar como que ela vai se comunicar com o cliente. Então, ela agrega muito a proposta de valor do negócio ao nome que ela assume, né? E aí tem os exemplos, por exemplo, da Coca-Cola, Rock in Rio, né? Tem toda uma estratégia que a gente chama de branding, né? Que é dessa comunicação da marca que fideliza o cliente, que movimenta o cliente e permite à empresa fazer várias conversas, vários diferentes diálogos da sua própria marca. Mas lá no INPI, as marcas elas podem ser figurativas, quando tem só o desenhozinho, né? Podem ser nominais, quando tem só o nome. Podem ser marcas tridimensionais, como é o caso da marca da garrafa da Coca-Cola. O perfil da garrafa da Coca-Cola é registrado por marca. Enfim, é uma estratégia muito pesada. Mas por quê? Porque a marca comunica com o cliente. Então, você tem a marca da marca, conglomerados de marcas, e cada uma dessas marcas tem acionistas e grupos de acionistas por trás das marcas. Então, às vezes, a gente acha que está comprando, que pegar aqui compro aqui o Omo e o Brilhante, acho que são donos diferentes, não são, é o mesmo dono. Por quê? Porque são conglomerados de marcas. Você pegar a Unilever, a quantidade de produtos que tem a Unilever não são concorrentes, são mesmo. Então, assim, eles compram. Quando eu tenho uma empresa e ela tem uma marca boa de mercado, a marca da empresa vale um dinheiro. E aí, muitas dessas outras empresas compram a marca, né? Você vê, recentemente teve uma notícia da loja americana que ia falir, que ia falir, que acabou, que a loja americana ia fechar. Cadê que não fechou? Né? Veio outro acionista, outro grupo, e aí pegaram aquela marca e disseram: não, beleza, vamos agora fazer mais um pouco, né? Vamos ampliar isso, né? Vamos aumentar isso. E compra a marca e a marca fica de boa. Volta a ser tudo que era quanto antes, né? Então, assim, isso é uma coisa importante para vocês verem, e a gente vai conversar mais em detalhes. As marcas são a forma do negócio interagir, né? E aí eu vou dar mais atenção a elas. E para falar assim de algumas sui generis, algumas que não estão ali na, que essa, por exemplo, a indicação geográfica, ela é uma PI, uma proteção intelectual, que tem muito a ver com o que a gente tem de regionalidades. O Brasil é muito rico no potencial de indicação geográfica. Mas é interessante ver, porque pega alguns produtos, por exemplo, que vão caracterizar a região de origem daquele produto. Então, a denominação de origem é quando está ligada a fatores naturais ou humanos, como capim dourado do Jalapão, né, como bordado do Caicó, né, indica a procedência, a origem, que tem relação com matérias-primas e pessoas daquele lugar, né? Então, é parecido com marca, mas não é. A indicação geográfica é como se você desse um selo de qualidade da origem daquele produto. E no caso da indicação de procedência, que é um centro de extração, onde está ali, é aquele lugar que é responsável. Champanhe na França, Vale dos Vinhedos. Então, assim, a indicação geográfica tem um potencial muito grande. No Brasil, que é uma extensão territorial com muitas produções locais, pouquíssimo é explorado o mapa desse desenvolvimento, né, dos produtos locais. Hoje esse mapa já está um pouquinho melhor do que esse aí, vocês vão ver lá no site, a gente tem um pouquinho mais de atualização, mas está vendo que eles geram como se fosse uma marca coletiva daquela origem que foi colocada. Por trás disso aqui tem uma cooperativa, uma associação de produtores, ou um conjunto de empresas. É porque a indicação geográfica, de forma diferente da marca, a marca comunica ao cliente, é você com seu cliente, a indicação geográfica te representa numa coletividade. E aí, aquela região onde você faz parte, então, além da sua marca, do seu produto, você também tem aquela, aquela marca que está ligada com
a sua região ou aquele meio de produção. Então, a indicação geográfica também é uma propriedade industrial que tem valor de mercado, né? E para terminar, nos sui generis, que eu ia chamar a atenção, que no Brasil é pouquíssimo, mas é uma empresa, é uma área nova que vem surgindo, e surgiu muito por conta agora dessa dinâmica aí de guerra de China com Taiwan, que é a produção de chips. Os chips, os microchips, que está em tudo, né? Está no celular, na televisão. O nosso mundo hoje precisa de microchips para quase tudo. E isso no Brasil é protegido por topografia de circuito integrado, que também é uma propriedade sui generis, mas está protegida no INPI. E tem pouquíssimas proteções. O que é a topografia de circuito integrado faz? Ela protege isso aqui, a arquitetura do chip. Como eu posto os componentes numa placa. Então, quanto eu boto aqui, isso pode variar e a arquitetura, o design dessa placa é o que a gente chama aí de topografia de circuito integrado. Pode acontecer muito aí, quem sabe, nos futuros cientistas, nos jovens, né, nos estudantes de robótica da vida, criar plaquinhas novas. Bem, outra proteção sui generis que eu acho muito interessante de vocês conhecerem é a questão dos cultivares. Aqui tá vendo vários tipos de milho diferentes, semente. O Brasil no agronegócio é incrível. Todas as plantas que a gente consome foram modificadas em algum momento na história. E a modificação das plantas passa muito por tecnologia e muito também por conhecimentos ancestrais, né? Nós temos plantas com antibióticos, plantas com anti-inflamatórios, com analgésicos. Então, assim, é um universo, principalmente com a Amazônia, com Mata Atlântica, enfim. A nossa biodiversidade é trilhões de dólares de estimativa de novos produtos, e isso mexe com todo o arcabouço, né? Como, por exemplo, a engenharia genética, DNA recombinante, clonagem, a proteção sui generis também pega células-tronco, enfim, você pode pegar uma célula-tronco aqui no desenho, é proteção sui generis, tá? Podemos fazer células-tronco e transformar elas em células diferenciadas, né? Cada etapa, cada forma tecnológica é feita em laboratórios, a Fiocruz e vários outros institutos de pesquisa desenvolvem, mas são produtos no futuro, né? Você poder fazer um transplante usando células-tronco, né? E aí vai a quantidade de tecnologias, né, que essa indústria pode gerar. Isso é proteção sui generis, tá? Que aí vai ter várias legislações. Foi assim, por exemplo, com a proteção aí da insulina, que é uma, uma substância, né, um hormônio importante para a absorção da glicose, que a gente com problema de insulina acaba gerando a diabetes, e hoje ela é um produto biotecnológico, né? A insulina humana que a gente compra é fabricada por bactéria, porque foi modificado geneticamente, bactérias receberam aí um gene da insulina humana, e hoje a insulina humana é produzida industrialmente por bactérias. E assim a gente tem muitas opções de mudança, né? Eu tenho alguns exemplos de vegetais que foram modificados, mas eu vou pedir para vocês verem lá nas aulas para vocês terem assim mais detalhes. Vocês já devem estar cansados também. E a quantidade de coisas que eu mostrei hoje foram só alguns highlights do que a gente pode fazer e que pode impactar no modelo de negócio. Porque a propriedade intelectual ela pode ter tudo isso, mas ela não acaba ali, né? Quando a gente pensa em colaborar, em empreender, em fazer um desenvolvimento, você tem muitas coisas para tocar no desenvolvimento de uma empresa. Seja assim, agora a pesquisa, próprios investidores, todo esse meio é necessário conhecimento, né? É muito importante que para você fazer desenvolvimento, você entenda que tem tudo isso que vocês estão aprendendo no curso, mas que ali dentro tem que ter uma estratégia de propriedade intelectual, porque são muitos para desenvolver, para muita coisa que pode interferir no desenvolvimento, né? E assim, no geral,
Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é essa coisa de como trabalhar isso, né? Como ver essa importância do direito da propriedade intelectual, porque é ele que permite uma estratégia de negócio, né? Uma estratégia de negócio para o mercado. Porque é ele que vai dizer para você o que que eu posso produzir industrialmente, como que eu posso licenciar. E a gente vai conversar um pouco de tudo. Tudo em propriedade intelectual é para resultar em algum tipo de contrato, processo, chegar na vida das pessoas. Então, é no Brasil e é no mundo inteiro, né? É no mundo inteiro que é assim. Não é uma coisa só nossa. Então, como nós vivemos num mundo globalizado, integrado, essas estratégias de negócio, elas têm que ser dinâmicas, justamente para a gente entender que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está seguindo as regras do jogo, mas a gente aprendendo, quanto mais vocês souberem de propriedade intelectual, vocês vão poder alçar novas estratégias e ter olhar para os seus parceiros, para quem você conversa, com quem que você troca, com quem você vai construir uma ideia, como que você vai inovar, e assim, dependendo do tipo de contrato, a divisão de tarefas, vem a discussão da propriedade intelectual. Ela é fundamental para bons contratos e modelos de negócio que sejam robustos, tá? Então, meus queridos, tudo bem? Tudo tranquilo? Oi, Felipe. Pode falar. Doutora, tem como, assim, eu fiquei um pouco na dúvida em relação ao trabalho da pesquisa, essa primeira parte. Teria como, o que a senhora vai cobrar, se tem algum modelo, só para a gente seguir uma linha certinha. A senhora tem como dar uma pincelada para a gente aí, por gentileza? Obrigado, hein? Não, porque eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu quero que vocês vejam as aulas da plataforma. E isso que eu mostrei para vocês, depois eu vou deixar a gravação lá. Primeiro, absorve. Absorver esse conteúdo. A parte que eu vou mostrar na próxima aula já vai ser modelo de negócio, business. E aí eu vou voltar a ver com vocês se vocês entenderam qual vão ser os grupos, se todo mundo está nos grupos, o tema que cada um escolheu. Porque essa pesquisa que vai valer a nota, ela vai estar dentro daquele tema da pesquisa para o Canvas. Vocês vão ter ali um escopo, vão pensar. Então, é para o trabalho de vocês. Ah, eu fiz o título do projeto tal, meu projeto é tal. Beleza, mas ali dentro é um produto, o que que você está pensando é um serviço, e a partir do que vocês vão elaborar para a disciplina, para o produto final, para a apresentação final, nós vamos discutir a sua marca. Vamos pegar a marca daquele produto, processo, o modelo de negócio, vai precisar que vocês façam uma construção inicial do que vocês querem, e lá na frente, quando vocês decidirem, professora, eu estou fazendo um serviço tal, o meu trabalho é sobre um serviço tal, no modelo de mercado tal. Falei, então agora vamos pensar como é que você vai dar a sua marca. E aí, a marca que vocês criarem, eu vou mostrar a vocês como fazer uma busca no INPI, como fazer uma pesquisa, se a sua marca já é registrada por outra pessoa, se você vê as marcas que estão no mercado, como que você vai avaliar seus concorrentes. E aí sim, trazer dessa questão de marca para dentro do trabalho. Vai ser uma busca de anterioridade de marcas, né, de busca de marcas, mas eu preciso que vocês já tenham andado com o trabalho. Então, só lá na frente, quando vocês tiverem uma ideia do produto, processo, serviço no Canvas de vocês, é que a gente vai poder fazer um trabalho agora nas mentorias, vai ser mais específico, tá? Aí eu vou dar uma aula lá em janeiro, quando a gente passar ali as férias, né? Eu vou falar só sobre essa busca, como é que faz, quais são as etapas, montar o tutorial. Aí vocês vão poder fazer e trazer para mim. Então, não é agora, Felipe. Agora vejam as aulas da plataforma, tá? Porque essa aula que eu dei hoje foi bastante, mas foi para trazer os highlights, as novidades que tem. Mas para vocês entenderem, vocês vendo a plataforma, vocês vão ver que não é a mesma coisa. Patente não tem nada a ver com desenho industrial, não tem nada a ver com marca, não tem nada a ver com indicação geográfica. Mas na hora de montar o negócio, eu tenho que pensar quais eu vou usar em função da minha estratégia de business. Se eu faço patente, DI, marca, é uma coisa. Mas
que é óbvio, todos vocês vão fazer marca, né? Todas as empresas têm uma marca. Eu acho que deu para entender. Todo mundo tem que ter uma marca, que é assim que ela comunica com seus stakeholders e com os seus parceiros. Mas não é só marca, né? E aí vai ficar a cargo de cada grupo e de como vocês vão estar trabalhando cada desenvolvimento de vocês. Ok? Respondido? Tranquilo, pessoal? Obrigado, doutora. Obrigado. Beleza, então vou parar a gravação aqui, tá? Depois eu vou